Olá, e na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão absolutamente fantástica para aqueles que gostam de ler sobre fatos reais. Apresento o livro O Desaparecimento de Joseph Mengele, da autoria de Oliver Guies, editora Intrínseca. Oliver Guies é um jornalista, ensaísta e escritor francês. E ele começa o seu livro em 1949, quando Joseph Mengele chega à Argentina. E ele então traça todo o percurso feito por Mengele até a sua morte. O tempo em que ele viveu na Argentina, sob o pseudônimo de Gregor. Depois, quando ele revela quem ele é para vários outros nazistas que estão vivendo na Argentina. Após a sua ida para o Paraguai e, finalmente, a sua chegada no Brasil, onde ele passa os seus últimos anos. Este livro está descrito na orelha como um romance-verdade sobre a vida clandestina de Mengele depois da guerra. Lendo o livro, eu percebi que talvez haja muito mais de verdade do que de romance, porque os fatos todos documentados, não só da trajetória do Mengele, como de vários outros nazistas, está muito bem documentada. Portanto, verdade. O romance talvez fique por conta de descrições de o que se passava na cabeça de Mengele ou de pessoas a ele ligadas, algo que provavelmente o escritor deduziu, imaginou a partir de fatos reais. O livro como é que eu vou dizer, ele é estarrecedor. Se nós pensarmos, se nós verificarmos a quantidade de nazistas que foram abrigadas na Argentina, sem quaisquer impedimentos nem preocupações. O livro, vou procurar aqui algumas partes, O livro vai nos falar, por exemplo, de como o Perón, que é quem está presidindo a Argentina na época, é fascinado por Mussolini, e de como ele também teria lido o livro do Hitler, Minha Luta. Mas tem uma parte muito interessante, onde ele apresenta os antecedentes do Perón e da Evita, em que ele diz o seguinte, que eles eram provincianos, ambiciosos e revanchistas. Evita e Perón se assemelham. Ele é um filho das estepes desoladas do estado de Chubut, seu pai um fracassado turbulento, sua mãe volúvel. Ela, filha ilegítima de um notório bígamo da província. Evita não tinha nascido quando Perón, aos 16 anos, entra para os cadetes militares em 1911. Perón, ele é visto, ou ele se considera, o salvador da pátria. E quando o Mengele chega à Argentina, em meados de setembro de 1949, ele obtém um visto de permanência e arranja um emprego de carpinteiro no bairro de Vicente Lopes, onde se estabelece um novo antro com as vidraças encardidas que divide com um engenheiro e sua filhinha. Na página 36, nós lemos que no final dos anos 1940,
Buenos Aires tornou-se a capital do rebotalho da derrotada Ordem Negra. Ali se cruzam nazistas, os tazes croatas, ultranacionalistas sérvios, fascistas italianos, húngaros da Cruz Flechada, legionários romenos da Guarda de Ferro, vichistas franceses, rexistas belgas, falangistas espanhóis, católicos fundamentalistas, assassinos, torturadores e aventureiros. Um quarto Reich fantasma. Perón adula seus facínoras. Em julho de 1949, anistia aqueles que entraram com identidade falsa e ocasionalmente os recebe na Casa Rosada, desculpe. Depois, nós temos aqui uma parte muito interessante, que é o seguinte: o Eichmann entra na Argentina sob o pseudônimo de Clement. E ele, então, está sendo procurado, né, pelos judeus. E tem uma pessoa das suas relações que não acredita que o Eichmann tenha sido capaz de fazer tudo aquilo que dizem, não é? Que ele fez. Então, para essas duas pessoas, que se chamam Sassen e Fritsch, só mesmo um homem é capaz de restaurar a verdade sobre toda a situação da Segunda Guerra, do que se diz, né, sobre os nazistas. E esse homem é o Eichmann, porque ele supervisionou todas as etapas da guerra contra os judeus. E desde a morte de Hitler, Himmler e Heydrich, ele é o perito definitivo, a última testemunha-chave. Conhece os atores, os números, poderá desmentir. Os judeus arrastaram a Alemanha para a lama e Eichmann lavará a sua honra. Então, o que eles fazem? Eles se reúnem para gravar todas as informações que o Eichmann teria a dar sobre a guerra, achando que realmente o Eichmann vai desmentir tudo aquilo que está sendo dito. Mas o que se lê é o seguinte: durante 6 meses, com o espírito infatigável do alemão eterno, ele é o Eichmann, monologa orgulhosamente, às vezes emocionado até as lágrimas com suas próprias histórias e seu sucesso, 6 milhões de judeus assassinados, seus remorsos, não cumpriu a missão, que era o aniquilamento completo do inimigo. A Sassen, a Fritsch, ao círculo Dürer, que não queriam acreditar na propaganda inimiga, Eichmann confirma a dimensão do extermínio, detalha os assassinatos coletivos, as câmeras de gás, os fornos crematórios, os trabalhos forçados, as marchas da morte, a fome, a guerra total decretada pelo Führer. Aqueles 2 homens, Sassen e Fritsch, que acreditavam que o nazismo era puro, não esperavam por aquelas precisões do Eichmann. E lemos o seguinte: 6 milhões, o número deixa-os abalados. Assim que terminam as gravações, eles se distanciam do criminoso contra a humanidade. Revelaram suas cartas no jogo. Perderam. Sassen guarda zelosamente as fitas, mas as edições Dürer desistem de publicar o livro. Agentes secretos jugoslavos atiraram em Pavelic, que teve de fugir para o Uruguai. Adenauer venceu novamente as eleições no outono de 1957.
Um escritório central de investigação de crimes do nazismo é criado no ano seguinte em Ludwigsburg. O nazismo não tem mais futuro na Alemanha. A página está definitivamente virada. Amargurado e frustrado, Eichmann não desistiu de se pronunciar. Considera apresentar-se perante um tribunal alemão convencido de que sua honra e sua reputação se veriam lavadas ao fim de um julgamento sensacionalista do qual ele seria a estrela. Seus filhos e conhecidos o dissuadem disso. Ele agora tem um emprego subalterno na Orbis, a empresa de Mertig, após a falência de sua criação de galinhas e coelhos. Mengel afasta-se de Sassen, foge de Eichmann e aconselha que todos os nazistas de Buenos Aires o imitem, dizendo: Eichmann é perigoso. Neste ano de 2022, temos, de acordo com o New York Times, a notícia de que 60 anos após a morte de Adolf Eichmann, uma série documental obteve áudios em que é possível escutá-lo descrever nas próprias palavras os horrores por trás do Holocausto. Justamente esses áudios aos quais esse livro se refere. É um livro, como eu já disse, que causa um certo horror ao ver a forma sem sentimento algum com que todos esses homens relatam as atrocidades que eles fizeram. E só para concluir, né, tem aqui uma informação sobre o nazismo. Vamos ver se eu acho aqui. Em primeiro lugar, onde o nazismo se faz aqui na América do Sul. Não estou achando. Eu queria encontrar aqui tá aqui. No Paraguai é formado o primeiro partido nazista fora da Alemanha. Lemos o seguinte: Rudel o incentiva e leva-o em seu avião particular ao Paraguai com a ideia de se associar. O país abriga colônias de fazendeiros alemães e uma das mais antigas, Nueva Germânia, foi fundada por Elisabeth Nietzsche, irmã do filósofo, uma antissemita fanática. O Sudeste abunda em terras férteis, os carrinhos de mão, as colhedeiras, os pulverizadores de insumos, Mengel seriam de grande valia. E a região é segura. Rudel possui vários amigos lá, os quais fundaram em 1927, em Vila Rica, o primeiro partido nazista fora da Alemanha. Até hoje, a América do Sul tem se revelado um celeiro, digamos assim, de antissemitas, principalmente na Argentina e no Chile. Este livro é horrível, mas importantíssimo para conhecermos mais um pouco da nossa história. Então eu recomendo a leitura de O Desaparecimento de Joseph Mengel, da autoria de Oliver Guess, editora Intrínseca. Boa leitura, boa reflexão.